eu gostei bastante do como você iniciou, né, falando do quesito coragem, e que eu acho que tá puxado aí pro lado da curiosidade também, né? Você se perguntar, será que eu posso estudar fora? Como é estudar fora? O que eu preciso, né, para estudar fora? E eu, né, cresci, com 12 anos eu comecei a estudar inglês, e eu sempre tive, né, esse desejo de querer ir para fora, de querer estudar fora, e não veio da noite pro dia, né? Foi um processo, ahn, mas é um processo possível, né? Eu acho que, assim, as pessoas às vezes de imediato já colocam, é coisa para quem é rico, ou para quem é nerd, para quem tem as melhores notas. E não é sempre assim. É claro que essas coisas ajudam, né? Mas não é o requisito, né? Então, para mim, como é que começou esse processo o ponto de chegar a ser aceita no meu mestrado, né? Então, começou um ano antes de eu me formar, na graduação mesmo aqui no Brasil. Então, sou formada em Letras em Inglês pelo Instituto Federal de Brasília. E no meu último ano, enquanto eu estava ali fazendo ainda meu TCC, estágio supervisionado, eu fui numa feira de intercâmbios. Essa feira acontece, bom, pré-pandemia acontecia todo ano. Agora, na pandemia, eu sei que eles estão fazendo online. Se chama EduExpos. E aí, nessa feira, vão diversas universidades americanas, canadenses, e eles vão lá só para poder falar dos programas que eles têm. E eu fui assim, falei, o que que custa, né? Não vai dar ruim. E aí eu fui nessa curiosidade para poder saber que tipo de programas que eles iriam estar falando e estar oferecendo. E quando chegou lá, eu sempre perguntava, vocês têm scholarship, né, que seria a bolsa de estudos. E até que eu falei com uma representante da Universidade do Alabama, e ela me falou, olha, scholarship é bom, mas é muito concorrido, procura por assistantship, que é um recurso financeiro, é uma assistência financeira. E na hora que ela falou isso e me explicou, foi quando, assim, abriu, sabe? E eu falei assim, é assim que eu vou conseguir estudar nos Estados Unidos. Então, quando eu apliquei para estudar, eu apliquei junto, né, para já ter esse recurso financeiro. Então, quando eu fui aceita para dar aula na Universidade de Português. E assim eu consigo trabalhar, estudar, e a universidade já paga a minha tuition, que é a mensalidade, né? Então eu pago literalmente zero para estudar lá. E eles, né, também me dão um salário porque eu trabalho, né? Então, assim, basicamente eles me pagam para estudar lá, né? Então, foi depois dessa primeira conversa que eu tive com essa representante da Universidade do Alabama. No final, eu apliquei para estudar lá, mas fui para outra universidade. Mas se não tivesse sido ela, naquele dia, naquela feira, por uma curiosidade que eu fui e perguntei, hoje eu não estaria estudando nos Estados Unidos.